Na história da maternidade, quando a gente vai estudar a história da maternidade, a gente percebe que esse instinto, né, materno, esse amor incondicional que é falado hoje a todos os cantos, que é esperado de uma mulher, né, nesse período de maternidade, nem sempre existiu. Era diferente antigamente. Então ali, até o século mais ou menos 17, a mulher, ela tinha filho, né, para ver se ia vingar, digamos assim, na realidade. Porque não estava se buscando ali esse olhar romantizado que nós temos hoje de família, né? Eu quero ter 2 filhos, eu vou construir, né, o meu legado, vou dar continuidade ao nome do meu pai, ao nome da minha mãe. Então não foi sempre assim, né, essa visão de crescimento familiar. Antigamente, as crianças, né, as não tinham contraceptivos, então as mulheres elas ficavam grávidas muito rápido e o tempo todo praticamente, tá? E era sempre vista, né, a criança como um mini adulto na realidade, né? Então ele nascia e ele ficava ali no meio dos adultos aprendendo o que os adultos faziam, tá? Para que eles pudessem ser mais uma mão de obra a trabalhar na realidade, tá? Então não era visto ali a criança como um desenvolvimento, que cada um no seu tempo, né? Que as crianças vão trazendo habilidades ao longo da história, não. Na realidade, era mais mais uma mão de obra a ser trabalhada, tá? Quando a gente pega aqueles filmes ou séries antigas, tem até aquela série que chama Anne com E, do Netflix, e tem ali bem retratado essa questão de mão de obra, né? Que a história aqui, rapidamente falando sobre a história, eles querem ali uma criança, né? Porque eles são irmãos e eles não tiveram filho e o irmão tá ficando, né, mais velho ali. Então ele não tá dando mais conta da fazenda e ele precisa ali de uma mão de obra para isso acontecer. Mas ao invés de contratar um adulto, né, para ajudar nessa fazenda, eles pensam em continuar o legado deles através de uma criança. Então eles querem ali adotar um menino, né, para que o menino possa aprender como fazer, tá, o serviço ali da fazenda e continuar o legado. E aí, né, a história ali traz toda uma perspectiva ali, que ao invés de vir um menino, vem uma menina, enfim. É uma história bem longa, mas é uma história que retrata bem, né? E um dos meninos que vai morar nessa fazenda, ele tem também um monte de irmãos. Agora eu não sei dizer ao certo quantos irmãos são, mas são bem mais de 5, tá? E a gente percebe que cada irmão trabalha. Então, assim, não existe tempo de vinculação, né? A mulher, não que não tenha, tá? O cuidado com as crianças daquela época. Existia um cuidado, mas um cuidado para a sobrevivência de uma mão de obra, não uma vinculação de amor, uma questão de sentimento. Então, era tudo muito prático naquela época, tá? As famílias que tinham um poder aquisitivo maior, o que acontecia? Tinha o seu bebê, entregava uma ama de leite, tá? E a ama de leite não é essa visão de babá que nós temos hoje, que na verdade a babá ela se tornou uma grande rede de apoio, né? Que a mulher, né, que tem mais poder aquisitivo, ela consegue ter aí uma outra figura, né, feminina para ajudar nos cuidados desse bebê. Tá? E aí ela consegue fazer vinculação, como amamentar esse bebê, às vezes faz algumas rotinas com esse bebê, mas tem ali a babá ao lado dela para ajudar em outras questões aí com o bebê, tá? Antigamente não era assim. O bebê era entregue, tá? A ama de leite ficava com mais de um bebê, né? Eram bastante crianças ali para que ela pudesse amamentar e cuidar dessa criança. E depois essa criança era entregue aos pais quando já estava mais ou menos ali andando, falando, né? Para que continuasse ali tendo seu crescimento com a sua família de origem, tá? Só que nesse meio tempo, o que acontecia? Existia bebês que não vingavam, porque a gente está falando de uma época que nem saneamento básico tinha,
né? Não tinha vinculação, não tinha saneamento básico. Então o bebê pegava bactéria, o bebê pegava uma série de situações. Então o bebê acabava falecendo, tá? Em alguns casos. Mas até isso era diferente, né? Hoje em dia, quando a gente está diante de uma perda de um bebê, existe uma comoção, um sofrimento muito grande, né, por parte das mulheres, por parte da família que está envolvida com esse bebê. Naquela época não tinha esse espaço, então se perdia o bebê e elas recebiam aquilo de uma maneira natural, porque já era esperado que talvez não vinculasse, né? E se a gente for, que na verdade seria uma questão que talvez o bebê não sobrevivesse, né? E hoje pensando aqui, né, falando com vocês a respeito disso, eu fico pensando, nós passamos 9 meses da gestação ali, né, com medo do que pode acontecer, tentando não pensar nos aspectos negativos, tá, de um processo de gestação, mas a gente fica com muito medo de perder, né? E ali, naquela época, não existia esse medo, né, de perder, mas era muito mais de 9 meses que precisava se esperar para ver se de fato ia conseguir ter aí um filho, né? Mas a gente está falando de um outro momento. Bom, depois do século XVII, houve a necessidade de fazer com que essas crianças parassem de morrer tanto, né? Então, ali até a Igreja Católica, ela foi um marco nessa época, porque não se falava da figura de Maria, né, a mãe de Jesus, e foi utilizado ali como apelo para que as mães pudessem cuidar dos seus filhos, tá? Sair desse lugar aí de entregar para uma ama de leite para cuidar de fato do seu bebê, né? E aí trazer a vinculação necessária, o amor necessário, o cuidado necessário para que esse bebê sobrevivesse, tá? Bom, isso a gente tá falando das mulheres que tinham poder aquisitivo maior, né? Uma família que tinha um poder aquisitivo maior. Porém, as famílias pobres também tinham filhos, né? E aí era ainda mais precário, porque precisava se cuidar daquela criança, para essa criança também exercer aí o papel de mais uma mão trabalhadora, tá? Então a gente percebe que ao longo dessa história, da nossa história de maternidade, nem sempre existiu o amor, né? Nem sempre existiu aí esse questionamento da mulher enquanto mãe. E isso foi aprendido através da nossa cultura, através das nossas vivências, a gente foi aprendendo a transferir esse amor, né? E aí, voltando um pouquinho para nossa história, né? Depois disso, as mulheres, elas não receberam, né, de uma forma agradável essa questão, né? A partir de agora vou cuidar de um bebê. Não. Na realidade, ela não queria. Então, eles começaram até a criar leis, né, para que a mulher pudesse, de fato, parar e passar aquele tempo cuidando do bebê, porque era necessário aí para a existência da humanidade, porque estava muito precário naquela época, tá?